Com 16 anos eu decidi que ia fazer direito. Meu pai queria muito que eu fizesse psicologia, porque minha mãe é psicóloga e eu sempre fui muito parecida com ela. Então a minha mãe me mandou para casa de um tio meu que é advogado. Eu passei um fim de semana com ele e voltei decidida a fazer direito. Com primeira opção direito noturno, segunda opção direito diurno. Meu pai ficou sem falar comigo um mês. Quando eu passei no vestibular, ele ficou todo orgulhoso. O início da minha carreira jurídica, vamos dizer assim, foi bem conturbado, até um pouco não esperado, eu diria. Eu tive minha filha muito cedo, engravidei com 18 anos, ela nasceu, eu tinha 19 já, terceiro colegial, prestei vestibular com 9 meses de gravidez. Eu sempre tive uma identidade maior, aquela coisa, né, tu tá na adolescência e agora o que eu vou escolher? Aí a identidade maior eram as matérias exatas, né, meu pai é engenheiro, meu padrinho é engenheiro civil, então tem uma influência também da família. Aí, bom, então tá, então não quero fazer economia, não quero fazer matemática, vamos para engenharia, que o leque era maior. E assim foi a escolha, né? E aí eu vim para cá com a experiência de trabalhar pela primeira vez, então eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, morando numa cidade completamente nova, e eu estava com 17 anos recém-feitos. E comecei a faculdade, a rotina de andar de ônibus, que era uma coisa que eu não era habituada, e correr com horário, e acordar muito cedo, e dormir mais tarde, trabalhar o dia inteiro, ter aula à noite. Comecei fazendo direito em São Paulo. Quando eu comecei, minha filha tinha acabado de nascer, né? Era recém-nascida, então já foi um começo difícil. Eu estudava à noite, cuidava dela durante o dia, eu já sabia que era o que eu queria, apesar da gente sempre falar quando tem pais que vêm da carreira jurídica, eu falo, nunca vou fazer isso, né? Eu estava bem acostumada, bem contente com o direito. Aí no segundo ano de faculdade, eu resolvi mudar para Campinas, porque o pai da minha filha na época tinha um apartamentinho em Campinas, ele fazia faculdade em Bragança Paulista, também passou junto comigo no mesmo ano. E a gente resolveu começar essa vida juntos, os três então. E eu sempre brinco, né, que eu aprendi a cuidar de casa, ao mesmo tempo que minha filha aprendia a brincar de casinha, foi tudo bem concomitante. Na época morava no Mato Grosso, em Cuiabá, fiz o meu ensino médio lá e o terceirão eu fiz em São Francisco do Sul. Quando nós chegamos em Santa Catarina, fomos morar lá. Meu pai tinha passado num concurso e aí lá eu fiz o meu terceirão. Aí vim para Florianópolis sozinha, a família ficou lá para fazer a faculdade aqui. Então foram várias mudanças naquele ano ali, né? O grande susto da faculdade é que quando eu cheguei para a aula, só tínhamos eu e mais uma outra menina na sala de aula. Eram 35 alunos e 2 mulheres, 2 meninas ainda. E eu muito tímida, essa minha colega também com os amigos dela daqui do colégio. Eu levei 2 anos para começar a conversar com ela e a gente ficar amiga. Mas eu digo, uou, o direito é mesmo um universo masculino. Isso passou pela minha cabeça lá em 88, quando eu entrei na faculdade. Eu acho que era uma turma de 50 com 5 meninas. O resto todos meninos. Eu não senti muita dificuldade da questão de mulher fazendo engenharia, apesar de ser poucas mulheres que tinham, mas assim, os meninos eram bem solidários, né? E já na primeira vez, quando eu estava prestando vestibular, eu já ouvia bastante, né, as pessoas dizendo, agora não vai mais voltar a estudar, vai perder o ritmo, acabou com a vida. E eu sou muito movida a isso, a desafios. Então, quando alguém falar pra mim, agora, que pena, aí sim que a coisa engrena pra mim. Aí eu me formei, um pouco depois eu me formei e me separei. Logo depois me separei. Agora pronto, agora ela vai ter que arrumar um emprego só pra manter a filha. E, de novo, 2 coisas que me motivaram muito, que continua sendo o desafio e o orgulho. Acho que nessas horas realmente que a gente sente esse orgulho próprio e fala, não, eu não vou depender de ninguém, eu vou seguir realmente essa carreira, que é o que eu quis pra mim, do jeito que for. E estudei muito, nesse começo eu estudei muito, muito mesmo. Eu trabalhei 10 anos na iniciativa privada, né, como engenheira civil. Eu fui muito feliz nesse sentido de sempre ter muito respeito, tanto dos engenheiros que trabalharam comigo, quanto dos operários, né. Já em 93, eu comecei a advogar. Eu me formei e continuei no escritório que eu estava de estagiária, passei a advogada. E depois surgiu a oportunidade de eu advogar, assim, de montar um escritório com dois amigos. Ficamos 1 ano e meio juntos. Aí, nesse meio tempo, eu recebi o convite para trabalhar aqui no tribunal. E fui convidada pela doutora Lígia,
que até hoje é um grande modelo para mim, uma grande referência, um grande modelo. Aí eu comecei a refletir, eu falei, poxa, eu sou mulher, eu quero constituir família. Realmente a vida de engenheiro já tinha dado para perceber que é uma vida instável. Tem obra, você tá bem, não tem obra, você não tá tão bem. Hoje você tá aqui, amanhã você tá lá, né? Então isso tudo também pesou na hora da escolha de, não, então agora eu vou fazer um concurso. Comecei a estudar e eu passei no concurso para servidora. Então já passei no concurso para servidora, mas fiquei 1 ano e 6 meses no máximo. Aí eu já entrei na magistratura. Logo em seguida foi quase o caminho, eu já entrei para a magistratura. Mas meu tempo como servidora foi muito importante. Eu trabalhei no recurso de revista, então lá a gente trabalhava com admissibilidade de recursos, muita súmula de jurisprudência, isso me ajudou muito para passar no concurso. E eu advogava na Justiça Comum e na Justiça Federal, e tinha uma clara predominância masculina. Eram ambientes de fato, muito masculinos. E eu entrei no tribunal em 96 e a presidente era a doutora Júlia. Então, já entrar num tribunal presidido por uma mulher, com várias mulheres na sua composição, e mulheres fortes, competentes, foi um momento muito feliz. Eu me senti muito acolhida, e acho que isso me faz mais orgulhosa ainda de trabalhar na Justiça do Trabalho, de estar aqui na Justiça do Trabalho. E eu nunca trabalhei na mesma cidade onde eu morei. Muito pouco, muito pouco. Eu fiquei em Americana um tempo, mas eu sempre morei em Campinas, até para lá ter uma base, a escola dela, e eu que viajava. Mas eu viajava muito. E se tem uma coisa que eu nunca abri mão, porque para mim é parte de mim, da minha vida, é o esporte. Então, nesse período, eu acordava às 4 e pouco da manhã para ir na academia enquanto ela dormia. Chegava em casa às 6 para acordá-la, para deixá-la na escola e para ir para Sorocaba. Fiquei muito tempo em Sorocaba, Americana, Mogi Mirim. Claro, né, teve momentos muito difíceis como mãe solteira nessa época, morando sozinha com ela numa cidade longe dos pais. Quem me ajudou muito também nessa época, a minha irmã mais velha, que morava em Campinas, me ajudou bastante. A minha avó materna me ajudou muito. Eles tinham uma casa em Americana e sempre que eu precisava, eu gritava, ela estava lá e me ajudou bastante. Eu acho que nessas horas a gente vê bem o lado família e principalmente das mulheres, assim, que se ajudam bastante. Eu acho que isso foi muito importante para mim. A criação minha e da minha irmã, pelos meus pais, sempre nos ensinou a não ver o machismo como um grande obstáculo. Assim, não a negar o machismo, porque a gente sabe que existe, mas o meu pai era um homem mais feminista que eu conheci em toda a minha vida. Minha mãe trabalhava, a partir de uma certa altura da carreira dela, ela passou a ganhar mais que ele e ele sempre apoiava. Ele nunca boicotou as iniciativas de trabalho dela, os projetos para viajar e fazer curso, assim, ele sempre foi um grande apoiador e acho que eu e minha irmã fomos 2 meninas abençoadas. A família veio depois, eu fui casada, né, 2 vezes. O meu primeiro casamento foi 1 ano após eu estar no tribunal. Foi uma pessoa que eu fiquei 12 anos, né? Mantive uma relação por 12 anos, não tive filhos com ele. E aí a segunda união, né, com o pai da minha filha, a gente casou. E aí tivemos a Maria Clara, que hoje está com 5 anos, completou semana passada 5 anos de vida. Não estou mais com o pai dela, ele mora em Porto Alegre, né? Então, assim, eu costumo brincar que eu sou mãe full time, né? Porque não tem dias alternados, não tem fim de semana alternado, é a mamãe 24 horas, 365 dias do ano praticamente, porque ele vem esporadicamente. Meu pai até ele fala, meu Deus do céu, cara, as mulheres estão dando um banho porque é filho, é trabalho, é casa e a gente ainda tem que estar, né, bonita, né, bem na foto e cuidar da saúde, né. Eu já fui mais cobrada por não ser casada, por não ter filhos, né? Ninguém pergunta para um casal por que eles são casados e por que eles têm filhos, mas todo mundo pergunta para uma mulher sozinha por que ela não é casada e por que ela não tem filhos, e a gente não tem porquê para dizer. Não tem porquê. Os caminhos que vão por aqui vão por ali. Não sei, acho que a essa altura da minha vida essas cobranças foram... Ou elas vão se arrefecendo ou eu paro de me importar com elas. E acho até que essas cobranças para os homens são mais fortes do que para as mulheres. Elas são mais...
porque é mais comum a gente ver mulheres solteiras, mulheres sozinhas, né, viúvas ou divorciadas ou solteiras, do que homens. Homens normalmente, ou para o senso comum, ainda devem estar acompanhados, né? Eu acho que a gente, principalmente por ser mulher e ter que enfrentar tudo isso, como eu enfrentei um bom período sozinha, eu não acho que a gente cria forças, eu acho que a gente encontra as nossas forças, eu acho que a gente tem muita força interior. E se a gente deixar a nossa força na mão de outros, ela pode perder muito, porque a gente pode correr o risco de não ser reconhecidas, nós podemos sofrer violências de todos os tipos. Imagina eu, loira, dirigindo, se eu vou fazer uma baliza com o carro, eu posso olhar. Tem 4, se é no centro da cidade, tem 4 homens que param e cruzam o braço para ver. Vê se um homem passa por isso. Não passa. Se eu for acreditar que a minha capacidade de dirigir está no reconhecimento desses homens, eu não saio de carro, eu não tiro meu carro da garagem. Não tem que ter medo, né, de fazer nada, de tomar uma decisão. Não, vai, acredita, né, põe as tuas forças ali, né, te empenha, que realmente a coisa vai acontecer, né? Eu acho que um grande problema hoje, principalmente com nós mulheres, não é nem a questão de poder, questão de atitudes, é realmente uma questão de autoconfiança. Eu acho que todas nós deveríamos acreditar de tudo que a gente é capaz. A gente é capaz de muito mais do que a gente faz, né? A gente tem que acreditar, gostar, ir atrás, saber recuar, ter persistência, ter disciplina, porque ninguém para, né? As mulheres nesse mundo é muito difícil.